O número de mortos do sismo em Marrocos não para de aumentar. Já são perto de 3.000 as vítimas mortais. As equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes no terreno. Said estava no trabalho na cidade de Marrakech, a cerca de 100 km da aldeia de Timnel, onde cresceu, quando aconteceu o sismo. No momento em que a terra tremeu, este marroquino pensou na mãe e nas duas irmãs e depressa chegou à casa que o viu crescer. Quando cheguei foi assim que encontrei a minha casa, a casa do vizinho também. Esta foi a casa onde cresci. Fiquei em choque, não consigo dizer nada que faça justiça ao que sinto. As recordações de infância são agora escombros. A mãe e as irmãs sobreviveram ao abalo mais mortífero em 60 anos a acontecer em Marrocos. Naquela comunidade de cerca de 100 pessoas, 15 perderam a vida na sequência do sismo de sexta-feira. Das casas, nada sobrou. Na aldeia de Talat Niakoub não sobrou pedra sobre pedra. Nestas aldeias mais remotas e de difícil acesso, várias pessoas foram retiradas com a ajuda de helicópteros. Ao fim de 4 dias, a ajuda humanitária começou finalmente a chegar. As equipas de resgate não têm mãos a medir quando ainda tentam procurar sobreviventes entre os escombros. Na maioria das vezes, são cadáveres que são encontrados. As autoridades dão conta de mais de 2.900 mortos e mais de 5.500 feridos, isto para não falar do número indeterminado de pessoas desaparecidas. Quem sobreviveu ao sismo preocupa-se agora com o futuro. Em tendas e abrigos improvisados, famílias aguardam por soluções definitivas e lembram que o inverno está a chegar. Preciso de um local para viver. A chuva está a caminho e nós somos uma família de 5. A minha sogra, a minha mulher e 2 crianças. A ajuda internacional já chegou ao país, mas Marrocos apenas aceitou o auxílio de Reino Unido, Espanha, Catar e Emirados Árabes Unidos. Portugal já mostrou disponibilidade para ajudar e garante manter equipas em prontidão caso chegue um pedido de ajuda internacional. As Nações Unidas estão em contacto com as autoridades marroquinas e prontas para prestar auxílio ao país. A passagem da tempestade Daniel pela Líbia revelou-se catastrófica. Mais de 5.000 pessoas perderam a vida. Uma cidade completamente alagada. Acredita-se que a passagem da tempestade Daniel destruiu 25% da cidade líbia de Derna. A força da chuva e as inundações repentinas levaram ao desmoronamento de 2 barragens, com a água a invadir bairros inteiros. A localidade, casa para cerca de 125.000 pessoas, ficou isolada, sem eletricidade nem comunicações. O número de pessoas afetadas não é certo, mas a dimensão da tragédia começa a ganhar forma. O Ministério do Interior da Líbia confirmou a morte de 5.200 pessoas. Acredita-se que mais de 10.000 estão desaparecidas. As autoridades líbias apelaram esta terça-feira à comunidade internacional para a entrega de ajuda humanitária o mais rapidamente possível. A Turquia foi um dos primeiros países a responder, enviando 3 aviões com ajuda humanitária para o país. Irão e Itália também já responderam com apoios. No aeroporto de Al-Abrak, as doações de outros pontos da Líbia também já começaram a chegar para serem distribuídas, tendo sido aberta também uma ponta aérea entre Trípoli e a região oriental para transportar pessoas gravemente feridas. As Nações Unidas já mostraram grande preocupação com a catástrofe, que também afetou as cidades de Benghazi, Soussa e Al-Amarj. Joseph Borrell lamentou os danos causados pelo ciclone Daniel e disse que a União Europeia está pronta para ajudar o país. Também Marcelo Rebelo de Sousa manifestou hoje sentidas condolências ao povo líbio e solidariedade pelas inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência das inundações que assolaram o leste do país. Vladimir Putin diz que a Ucrânia vai iniciar negociações de paz quando estiver quase a esgotar todos os recursos. O presidente russo deverá reunir-se nos próximos dias com Kim Jong-un, que chegou hoje à Rússia.
Estas são as primeiras imagens divulgadas de Kim Jong-un a pisar território russo. O vídeo da chegada do líder da Coreia do Norte neste comboio foi divulgado pelas autoridades da Rússia, que vão dando informações a conta-gotas sobre esta visita. Para já, sabe-se que Kim Jong-un terá estado com o ministro dos Recursos Naturais russo, mas ainda não se sabe ao certo quando e onde será o encontro entre os dois presidentes. O Kremlin anunciou apenas que a reunião acontecerá nos próximos dias para debater questões sensíveis que não serão divulgadas, mas que são importantes para os interesses de ambos. Do lado do Ocidente, França já veio dizer que esta visita prova o total isolamento da Rússia depois da invasão à Ucrânia. Ora, sobre a guerra, Vladimir Putin disse hoje acreditar que Kiev só vai querer negociar a paz quando estiver no limite. Tenho a impressão de que estão a ser levados ao limite pelo Ocidente e que quando todos os recursos de pessoas, de armas, de máquinas estiverem perto do zero, aí vão parar de lutar e dizer que querem conversações de paz. Putin falava no Fórum Económico Oriental, onde não revelou se vai candidatar-se a um novo mandato. No que respeita ao conflito no terreno, o presidente russo anunciou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia capturou sabotadores ucranianos que tentavam danificar a central nuclear de Zaporizhia. As autoridades russas falam mesmo num ataque com drones que terá sido controlado pelo exército de Moscovo. Por outro lado, a Ucrânia fala num bombardeamento em Donetsk que matou 2 pessoas e deixou 3 feridas. O número de mortos do conflito continua a aumentar, por isso hoje Volodymyr Zelensky confessou à CNN Internacional que mesmo que a Ucrânia vença a guerra, esse não vai ser um final feliz. Há mais um escândalo na Igreja Católica relacionado com abusos sexuais. Desta vez na Suíça, onde um estudo revelou mais de 1000 vítimas destes crimes. Foram os documentos secretos reunidos pelas autoridades eclesiásticas desde meados do século XX que permitiram saber a verdade. O relatório encomendado pela Conferência dos Bispos Suíços e desenvolvido por 2 historiadoras da Universidade de Zurique ao longo de um ano, revela agora que houve 1002 situações de casos de abuso e de assédio sexual cometidos na Igreja Católica Suíça que afetaram 921 pessoas. Numa nota informativa, as autoras do estudo vão mais longe e dizem que as situações identificadas representam apenas a ponta do iceberg, o que significa que o número de vítimas poderá ser muito maior. Entre as diversas conclusões, o documento revela que 56% dos casos de abuso sexual envolveram homens ou rapazes e cerca de 39% das vítimas eram mulheres ou raparigas. Sobre os restantes 5%, o texto não clarifica as vítimas por género. Salvo raras exceções, os suspeitos de abusos são todos do sexo masculino e muitos dos documentos analisados mostram que os crimes envolveram menores.